Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal, gente. Estou feliz demais de estar com vocês por aqui. O convidado de hoje é um cara especialíssimo mesmo. Eu gosto muito dele, sempre fui fã dele. Um cara que sempre defendeu com clareza as ideias, sempre foi um cara que a gente soube e sempre entendeu o que pensava, como atuava, o que queria. Um cara de sucesso no setor privado, tem aí a gerência de um dos maiores grupos empresariais do Brasil, que é a Guararapes. Ele que é chairman da Guararapes e, traduzindo aqui para vocês, comanda a Riachuelo, Flávio Rocha. Tudo bem, Flávio? Ô Paulo, que alegria estar aqui com Obrigado, você, cara. atendendo esse convite tão gentil, em torno de coisas que eu gosto. Primeiro, um bom papo, a admiração que eu tenho por você, um bom vinho, uma boa carne. É uma alegria estar aqui com você. Você tá bem? Tudo certo? Como é que estão as coisas? Tudo certo, tudo certo. Foram anos difíceis, desafiadores, né? Mas o varejista tem uma deformação de ofício que é sempre procurar a parte boa das coisas, a parte cheia do copo, né? E apesar de toda essa tragédia, das perdas das vidas, dos dramas familiares, tem uma coisa boa, as empresas saíram mais digitais, mais eficientes. O que a gente imaginava que ia acontecer ao longo de uma década, acabou acontecendo em meses. A nossa empresa, por exemplo, deu um salto de transformação Na pandemia? digital. Na pandemia. Bombou. Exatamente. É o mantra que a gente ouve em todas as lives empresariais, né? São os 10 anos de transformação digital em 10 meses ou 8 meses. E aconteceu também um processo que estava acontecendo lentamente no varejo, que era de consolidação, era de profissionalização no varejo. Principalmente no nosso setor, que é o setor de varejo de moda, existe uma grande fragmentação. 3 ou 4 empresas de mais de 1% de market share e uma imensa informalidade. E a pandemia, o salto de digitalização, trouxe a um cenário mais digital. Isso se traduz em mais eficiência, mais formalidade, em suma, uma economia melhor. Eu acho que nós vamos... Flávio, mas por que você acha que a empresa cresceu na pandemia? Porque se a gente for analisar, as pessoas perderam os seus rendimentos, as pessoas tiveram seus empregos sendo finalizados, perdendo renda, enfim. A que se deve, você acha isso? Não, o crescimento não houve, você não pode crescer com 6 meses do ano as lojas fechadas, mas elas amadureceram. O crescimento, eu me refiro em termos de transformação digital. De experiência mesmo. E o mesmo. grande mobilizador de tudo isso foi a menor resistência do cliente. As tecnologias estavam todas aí, né? A internet estava aí, as lojas digitais, as lojas, web stores aí das empresas, os sites, os aplicativos estavam aí. Mas foi a partir da necessidade que o cliente, que é o que determina o ritmo e determina tudo o que acontece, foi atrás, foi buscar disso. A gente viu pessoas resistentes à indústria, pessoas que não têm nenhuma intimidade com a tecnologia, por uma questão até de sobrevivência, tentando domar o seu aplicativo de alimentação, o seu iFood da vida, para a questão de sobrevivência. Ou morria. Então, a quebra dessa resistência fez com que realmente houvesse realmente um degrau, um salto de transformação digital, o que se reverte em economia mais eficiente. Deixa eu te perguntar uma coisa, vamos ao que interessa. Você gosta de carne? Muito. Bastante? Bastante. Um bom apreciador de carne? É? É o seguinte, produção, me dá aqui, por favor. O nosso querido Rogério Betti me mandou aqui a nossa carne que nós faremos hoje aqui no nosso canal. E para você que gosta de carne, você vai ficar extremamente feliz com essa carne que foi selecionada, porque é uma carne... Você tem descendência italiana? Tem alguém na família não tenho italiana? descendência italiana, mas sou casado com uma descendente de alemães, gaúcha, e por osmose adquiriu a paixão pelo churrasco. Ó, esse aqui... Sou descendente de portugueses e holandeses que vieram com Maurício Nassau. Flávio, é o famoso T-bone. Mais conhecido na Itália como bisteca fiorentina, né? Se você vai na Itália, você pede uma bisteca fiorentina e você vai ver exatamente isso. Então aqui do lado direito a gente tem o filé mignon, do lado esquerdo a gente tem aqui o contrafilé, uma carne um pouco mais grossa, né? Como você pode ver, tem um tamanho um pouco maior, dá um pouco mais de trabalho de fazer aqui, mas a gente vai fazendo e vai conversando. Que maravilha, nada mais
que combine melhor com o belíssimo Toscana, que eu vi que a gente vai tomar ali, né? Vamos Firenze e Toscana tem tudo a ver, né? Escuta, deixa eu te fazer uma outra pergunta enquanto eu vou fazendo aqui a carne. O que você está imaginando aí para o ano que vem, 2022? Você acha que tem espaço para uma terceira via? Mudando de assunto, saindo um pouquinho da parte empresarial e indo para eu vejo muita política. gente torcendo por essa terceira via, mas eu nunca vi a corda política tão retesada, tão esticada. Eu acho que hoje nós estamos vivendo, isso tem muitos incômodos, traz muitos problemas, mas eu vejo uma polarização maior do que a que se via em 2018, que foi a eleição da polarização. Bolsonaro ou Lula? Você acha que a gente não vai fugir disso? Eu acho que essa é a situação que está tocada. Eu vejo muita mobilização em torno do que seria uma terceira via, mas vi a semana passada, por exemplo, que foi extremamente desconstrutiva em torno do que poderia ser uma terceira via. Vi chutes na canela recíprocos do que deveriam ser os dois principais blocos da terceira via, que era o PSDB e os democratas. O que foi aquela foto? O que foi aquela foto? E culminou com o episódio da aliança aí celebrada entre os dois ex-presidentes, FHC e Lula, que soou a grande parte dos analistas políticos aí como uma pá de cal do que seria um projeto de terceira via. Não, Flávio, quando eu vi aquela foto eu falei, não é possível, porque quando o Fernando Henrique faz isso, ele está jogando no lixo aqueles que estão tentando buscar uma via alternativa. Ele joga no lixo. Ele diz o seguinte, já escolhi meu lado aqui. Então, meu lado aqui é esse, ponto final, acabou. Mas, Paulo, eles têm muito em comum. Eu tenho admiração pelo governo que o Fernando Henrique fez. Privatizou coisas importantes, né? Privatizou, mas não ele podemos negar. Até foi o tema de uma pergunta que eu fiz a ele, e ele admitiu como um erro do governo dele. Ele foi o governo mais estatizante da história. Ele assumiu o governo no seu primeiro mandato. Fernando Henrique, com o Estado brasileiro, que é o grande problema, era pouco mais de 20% do PIB. E ele saiu de um estado de 20 e poucos por cento para 30 e muitos por cento. Se você olhar a evolução do Estado brasileiro, e esse é o drama, né, que é o aumento da carruagem, do peso do Estado, essa bigorna que a gente tem amarrada no pescoço, que é o Estado brasileiro, tem um degrau, que foi durante os 8 anos de Fernando Henrique. Eu não sei se foi o efeito aí dos equívocos da Constituição, eu digo isso com a autoridade de quem fez parte. Eu fui o caçula da Assembleia Nacional Constituinte, mas fui voto vencido em grande parte das decisões que fizeram que a Constituição encomendasse para um Estado, para o do nosso país, um Estado que não cabe no PIB, um Estado muito maior do que o povo e o contribuinte brasileiro podem suportar. Mas o fato é que foi nesse período que houve um grande salto. E quando você olha PT e PSDB têm em comum, isso me remete aos anos anteriores à Revolução Bolchevique de 1917. Né? Disputavam o poder para ver quem iria derrubar o czar, os bolcheviques e os mencheviques, né? Que eram diferentes na forma. Os bolcheviques eram violentos, queriam tomar o poder na marra e acabaram prevalecendo. Os mencheviques eram mais burilados, eram mais PSDB, eram mais tucanos. Mas o objetivo era o mesmo, né? Ambos queriam implementar o socialismo, né? O Estado protagonista. Né? Então, quando eu vejo essas duas figuras ilustres aí do cenário político, eles são muito diferentes na forma, no conteúdo, no vocabulário, mas têm o mesmo propósito. Eles acreditam no Estado. Né? E o Estado é o problema, não é a solução. O Fernando Henrique é um social-democrata e a base da social-democracia é acreditar que o Estado vai resolver. Pessoal, o papo está muito bom aqui com o nosso Flávio Rocha, está bem legal mesmo, estamos conversando sobre vários assuntos, mas o que importa mesmo é esta carne maravilhosa, este tibone que a gente está doido para comer. Eu queria mostrar para vocês o seguinte, o que eu fiz aqui? Só abri, coloquei sal e pimenta do reino, somente isso, temperei um pouquinho a carne. Então vamos nessa aqui, nesta churrasqueira maravilhosa da Lar Grill. Começa então 5 minutinhos, a gente deixando a carne de pé, justamente para que o osso possa começar a ganhar calor
e a carne começar a cozinhar. Flávio, me conta uma coisa, voltando aí à questão política que a gente está conversando, aí você falou bastante a tua decepção como um liberal mesmo da questão do Fernando Henrique ter tirado foto, da decepção que tem. Você coloca muito que ambos são idênticos justamente por ambos acreditarem que o Estado é aquele que vai salvar a vida das pessoas. Como é que o empresariado hoje enxerga o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, na sua opinião? Eu acredito que o empresariado, não só o empresariado, eu não vejo empresariado como uma classe estanque. Eu acredito que política é a queda de braço. O meu pai, que não está mais entre nós, aí morreu há um ano atrás, ele falava que um país ou uma sociedade se divide entre os que puxam a carruagem e os que estão em cima da carruagem. Longe do conflito marxista entre capital e trabalho, ou os outros conflitos que são, às vezes, até artificialmente induzidos, esse é o conflito original da política. Quem puxa a carruagem é capital e trabalho. E quem está em cima da carruagem é o Estado que se distanciou, né, do propósito que tem que ser o Estado, que é servir. O Estado trouxe para si privilégios, custos absurdos, né? Então, a mudança que eu vejo na política, eu acho que se manifestou claramente nas urnas em 1918, é que os 90% de pagantes, de contribuintes, dos que puxam a carruagem, capital e trabalho, despertaram, né? Historicamente, nós falamos aqui de um Estado que era 20% do PIB, e hoje, se você computar o déficit público, computar o prejuízo de estatal, você vai chegar a 50% do PIB. Ou seja, a carruagem, o carrapato ficou maior do que o boi, né? E por isso ela parou, né? Agora, como Deus é brasileiro, o gigante, esses 90% de pagantes, que eram historicamente apáticos, fora da política, o empresário era um exemplo disso, despertou. E ao despertar, começou a mudar as coisas. A mudança vem de baixo para cima, vem do povo, né? Então, essa mudança na correlação de forças foi fundamental para que a gente comece a mudar as coisas no Brasil. E por isso eu sou um otimista. As coisas começaram, de fato, a mudar. Você acha, nesses 3 primeiros anos do Bolsonaro, exatamente, as coisas começaram a mudar? E isso começa com uma cirurgia de grande porte no Estado brasileiro. Pela primeira vez, olha, quem é que imaginava que a gente fosse conseguir fazer uma reforma da Previdência com recorde? A França até agora não conseguiu, vários países aí, social-democracias históricas aí do mundo estão naufragando ao custo de suas previdências que são impagáveis, né? Então a gente conseguiu fazer uma previdência, porque pela primeira vez o gigante despertou. O gigante é essa imensa maioria de 90% de pagantes, né, que puxam a carruagem e que estavam fora do processo. E nisso o empresariado tem um importante papel a cumprir. O nosso mantra no Movimento Brasil 200, que nós fundamos em 2017, é vamos sair da moita. Isso está acontecendo. Eu vejo um empresariado muito mais atuante, muito mais verbal. Essa transformação aconteceu. Está havendo, e isso é fundamental para a gente enquadrar o Estado, para fazer que o Estado, ao invés de servir-se do poder, assuma o propósito de servir. E é isso que está acontecendo. Essa reforma administrativa, que eu acho que pode ter espaço para ser muito mais ousada do que o que está desenhado aí, nós estamos aí com a reforma tímida, mas foi o que aconteceu também com a reforma trabalhista. Na reforma trabalhista, o meu conterrâneo Rogério Marinho foi designado para relatar 6 tímidos dispositivos legais para receber o nome de reforma trabalhista. Ele foi de 6 para 200 dispositivos. Quer dizer, ele ousou, ele foi além. É isso que se espera do relator e do Congresso, para que façam reforma administrativa digna desse nome, que realmente redesenhe o Estado, para o Estado que caiba no PIB e que atenda ao propósito de servir a população brasileira. Agora, você acha então nessa sua fala que a maioria do empresariado brasileiro hoje está junto do Bolsonaro? Eu acho que... Está junto do governo. Eu não gosto de falar de política porque fulanizando ou colocando rostos. Uma hora ou outra vai ter que escolher. Eu acho que o empresariado que estava descrente com a possibilidade de ter um país realmente capitalista, um país de livre mercado, um país onde a alocação de recursos se dê pela sabedoria suprema do livre mercado, essa esperança ressurge. Nós estamos realmente, a partir do despertar dessa imensa força política que estava hibernando em sono profundo, a gente tem a esperança de realmente mudar esse estado de coisas. E isso passa por um novo projeto de Estado.
Um Estado não de 50% do PIB, mas um Estado que faça sentido para uma economia do tamanho da brasileira. Você acha que o Bolsonaro peca onde no governo dele? Talvez na forma e justamente o que ele tem de bom, quer dizer, de peitar os privilégios e as forças encravadas que se apropriaram do Estado para proveito próprio. Não se faz isso sem sangue, não se faz isso sem dor, sem cirurgias dolorosas, né? Esse trauma tinha que existir. Eu acho que o Bolsonaro só está aí sobrevivendo porque ele é o primeiro presidente digital que existiu. Ele vem com a estaçãozinha, uma anteninha de televisão própria, que são as mídias sociais. Senão ele já teria sido varrido do mapa. Mas graças à força de comunicação que ele tem através das mídias sociais, que passam a ser combatidas também, né, com narrativos de são robôs. Gabinete do ódio. Gabinete do ódio, né? É o que está garantindo um mínimo de contraponto a uma hegemonia de comunicação de uma imprensa que está, em grande parte, na imensa maioria, com pouquíssimas exceções, né, a serviço do establishment. Então, você acha que grande parte da imprensa hoje está a serviço desse establishment? Sim, eu acho que tem uma grande corrente mainstream da imprensa que eu acredito que o jornalista, e você é um grande exemplo de um homem de imprensa, que se coloca como um juiz dos fatos, né? A imprensa, eu espero, né, dos órgãos de imprensa que eu consumo, que eu leio, que seja um juiz equânime, né, imparcial dos fatos. Se por uma infelicidade um juiz de futebol se torna um corintiano apaixonado, ele tem que abandonar a profissão. Sim. Da mesma forma de um jornalista que perde a sua isenção e se torna um militante. Ele tem que mudar de profissão, né? Porque eu, como leitor, não espero parcialidade do meu juiz dos fatos, que é o meu jornalista. O problema, eu acho, que do jornalismo hoje é que você confunde fato com opinião, né? Exatamente. Esse é o grande pênalti da história. Porque a partir do momento em que você emite uma opinião num relato de um fato, sim, você, por muitas vezes, está interferindo no que foi aquele determinado fato. E isso a gente vê acontecendo com manchetes, a gente vê acontecendo com textos. Eu acho que eu não vejo problema, eu não sei, tem algumas emissoras que eu já vi, vem problema em debater. Não sei se você já reparou nisso. Exato. São poucas as emissoras, no caso, a PAN claramente deixa aberto o caminho para que haja o contraditório ali. Eu mesmo apresento 2 programas que ambos fazem o contraditório acontecer, tanto o Morning Show quanto o 3 em 1. Mas tem algumas outras emissoras que o contraditório é mal visto. Exatamente. Então, eu tenho essa percepção. Eu me lembro claramente de já estar assistindo já um telejornal com 3 comentaristas diferentes. Se um diverge, para tudo. Exatamente. Já corta, cancela, acabou. Ou seja, isso é muito eu acho nefasto, ruim. é extremamente desserve ao debate, imensamente. E eu quero aproveitar para dar Por isso que eu sou um ouvinte assíduo, né, da PAN, do Morning Show, porque realmente ali você tem o contraponto. Ali você está jogando luz no debate. Você está mostrando as duas faces. É isso que se espera de uma imprensa. E eu acho honesto tentar se fazer isso. É honesto fazer isso. Enfim. Mas, infelizmente, acaba não sendo a visão de todos. Mas para isso, mais uma vez, fortalecendo aqui o meu lado, às vezes até ingenuamente otimista, que é uma característica de qualquer varejista por um dever de ofício, vem o socorro desta multiplicidade de opiniões às mídias sociais. Sim. Quer dizer, as mídias sociais é a democratização ao extremo da opinião, né? Antigamente, você tinha fake news, era realmente não existia essa expressão, mas era um dano terrível ao debate, na época que existiam meia dúzia de monopolistas da opinião. Existiam meia dúzia de redações que produziam a verdade e impunham goela abaixo. Não existia contraditório possível. Hoje, na época das mídias sociais, cada um de nós tem uma mini antena de televisão do lado. Cada um de nós pode entrar no debate, pode participar. E isso é muito bom. Então, Flávio, o que eu fiz aqui? Eu coloquei 5 minutos com osso, exatamente para aquele
pudesse cozinhar essa parte que é mais difícil. Virei 5 minutos, agora estou dando uma dourada na gordura. Afinal de contas, gordura crua é horrível e o sabor da carne envolve necessariamente a gordura. E aí agora a gente está com a carne pronta e o que a gente vai fazer? Uns 2 minutinhos dela descansando um pouquinho. Deixa ela descansar. Mas, olha, enquanto ela descansa, eu quero saber de você o seguinte. Você, e eu me lembro bem disso em 2018, saiu pelo Brasil, percorreu o Brasil, me lembro de vários eventos seus, você estava com um discurso afiadíssimo, a pauta liberal, que você tem até hoje, que você está focado, que é nisso que você acredita, e você se colocou como candidato à presidência da República em 2018. E aí, eu me lembro, me corrija, você até se filiou num partido. Acho que foi eu sou filiado ao Partido Republicano. Você é filiado hoje, no mesmo partido que você se filiou em 2018. Exato. Então, você se filiou no Republicanos em 2018 e aí você acabou não sendo candidato à presidência da República. Você queria ter sido candidato em 2018, o que aconteceu? Paulo, vamos voltar, que a nossa memória é muito curta, principalmente para a política, onde envolve paixões. Mas se nós voltarmos a fim de 2017, começo de 2018, quando aconteceu um fenômeno que foi o Movimento Brasil 200, que em 15 dias estava com 500 mil de seguidores no Facebook. Me lembro. Nas mídias sociais, aquilo realmente mostrou uma demanda, uma angústia não atendida. Que era, Flávio, o movimento dos empresários, né? Tinham bastante empresários. O mantra, vamos sair da moita. Os empresários precisam ter uma atuação. E os empresários realmente, os que puxam a carruagem, trabalhadores, empresários, enxergaram essa demanda não atendida na política. Eu gosto de enxergar a política em 4 quadrantes. Ao contrário do que dizem alguns, existe sim esquerda e direita. Direita é o protagonismo do indivíduo, esquerda é o protagonismo do Estado. O Estado é o problema, não é a solução. Só que essa polarização não se resume apenas ao plano econômico, né? Marxismo e antimarxismo. Quando existiam muitos candidatos liberais, que sempre ficavam no 1%, 2% aí, porque se limitavam a sua linguagem a este economês que é ininteligível pelo povo. Falar Estado mínimo, privatização já é um negócio. O que realmente mobilizou forças que estavam hibernando na política foi a segunda camada do debate, a camada dos valores, dos costumes. Quer dizer, não adianta ser apenas liberal na economia, e esse era um mantra também do Brasil 200. É necessário um contraponto ao marxismo cultural, que era esse o marxismo cultural, essas ideias gramscianas do bagunçar para governar, guerra cultural que a gente vive, destruir as trincheiras burguesas da sociedade para construir uma sociedade inteiramente nova. Destruir o conceito de família. Começar do pilar maior, que é o da família. E se você pensar bem, na esquerda sempre existia coerência entre o econômico e os valores, né? Marx e Gramsci sempre unidos, todos os candidatos de esquerda sempre têm essa coerência. Do nosso lado, né, quando alguém assumia o perfil de um liberal na economia, invariavelmente se tornava um marxista cultural nos valores, né? O Macron, o fenômeno Emmanuel Macron é exatamente isso. Direita na economia, esquerda nos costumes. Exatamente. Quando não o inverso, que é o que era Bolsonaro nessa época. Direita até radical nos valores, mas quando você falava de economia era estatizante, anti-privatizações, a favor do status quo. É uma espécie de Marie Le Pen versão brasileira. E onde é que está o Reagan brasileiro, onde é que estava a Margaret Thatcher brasileira, que traga a coerência de um liberal, a sinergia entre o discurso econômico de Estado menor, mas que traga também um contraponto a esse discurso tóxico, nefasto do marxismo cultural. Era a grande lacuna, o grande vazio da política brasileira. E foi aí que, no momento de desespero, com muitos também desesperados e angustiados como eu, que a gente se lançou na busca de preencher esse vazio. Eu acho que para uma coisa serviu esta aventura política. Até o Paulo Guedes me falou isso, olha, você foi o primeiro que falou que o futuro presidente ia ser não só um liberal na economia, mas também um conservador nos costumes. E eu acho que isso ajudou a pautar
o nosso atual presidente, que puxou para perto de si o Paulo Guedes. A partir daí passou a exercer realmente um discurso efetivamente liberal na economia e acabou com mais competência, com mais poder de comunicação do que eu poderia ter ocupado esse espaço. Agora, você tem interesse em se lançar de novo? Não, absolutamente não. Acabou, não tem mais? Não pendurei as chuteiras, eu incinerei as minhas chuteiras totalmente. Mesmo porque eu acho que hoje, se eu tinha esta angústia, mesmo a custas de um sacrifício pessoal, sim, empresarial enorme, hoje não existe mais. Muito bem, meu querido Flávio Rocha, nós temos aqui então a nossa bisteca fiorentina, o nosso T-bone, como vocês quiserem chamar, e fica a escolha de vocês. Então, deste lado aqui, como eu já falei, nós temos o famoso filé mignon. Deste lado aqui a gente tem o já conhecido contrafilé. A gente faz um corte. Esse aqui é o filé mignon? Isso, esse é o famoso filé mignon. É aí que ele fica? A gente faz exatamente um corte, para que seja um corte onde a gente consiga tirar esse pedacinho aqui e fazer... É uma cirurgia, né, que tem que ser feita aqui, uma verdadeira cirurgia, mas a gente consegue, ó. Então essa aqui é a parte do filé mignon. Tem aqui, a gente vai ter o famoso contra filé. Essa aqui tá mal passada. Você prefere ela um pouco mais ao ponto, né? Você também, né? Também. Então o que a gente faz? A gente pega, isso é natural, viu, gente, fazer. Não há problema nenhum. Tem gente que, eu já vi churrasqueiro, não, pelo amor de Deus, não encosta na carne. Se encostar na carne, a carne vai perder. Não é normal, isso aqui é normal. Saiu o resultado. Essa é uma carne extremamente lenta para se fazer. Tem gente que gosta de comer ela assim, mas no caso eu e o Flávio gostamos dela um pouquinho mais bem passada. Então a gente vem, a gente conta 2 minutinhos, 1 minutinho e meio no máximo, abaixa um pouco a churrasqueira, deixa a churrasqueira exatamente mais próxima do braseiro, dá 1 minutinho no relógio, 1 minutinho e meio no máximo, pode até ser 2 dependendo aí da distância, e a gente vai deixar a carne um pouquinho mais bem passada, certo? Este canal aqui é um canal que tem carnes legais, mas você precisa tomar um negócio legal, né? Aí o que nós fizemos? Fomos em busca de gente que entende de vinho. E uma das nossas grandes parceiras é a Gran Cru. E eles, quando eu falei para eles, olha, vou fazer hoje aqui um T-bone steak maravilhoso, uma bisteca fiorentina, eles mandaram um vinho bem legal pra gente, que eu queria que o Eric pudesse explicar pra gente qual é. Olá, Paulo, tudo bem? Como vai? Hoje você está preparando aí um T-bone para os seus convidados, né? Essa carne assim que é um mix de uma suculência com aquele toque lateral com um pouco de gordura, isso é bem interessante. Essa é a mesma bisteca fiorentina, então em homenagem à Itália, vamos sugerir o Badiola, feito por uma das casas mais antigas, que é a Casa Mazei, né? Lembrando que vinhos como esse, você pode encontrar no nosso clube de vinhos, a Confraria Gran Cru, o maior clube de vinhos do Brasil. Grande abraço, sucesso, Paulo! Tá aí, esse Badiola, diretamente da Toscana, que a Gran Cru mandou aqui pra gente. Super obrigado pra galera lá da Gran Cru, que ajuda bastante a gente. Nossa carninha tá ficando pronta. Você sabe, Paulo, quando você fala aqui de Toscana, isso me lembra uma das viagens gastronômicas mais maravilhosas que eu fiz. 400 quilômetros de bicicleta, né, por toda a Toscana durante uma semana. Sério? Foi uma maravilha. 400 quilômetros? 400 quilômetros. E tem a vantagem de você poder agregar todos os poderes, todos os atrativos da gastronomia, da enologia da Toscana, a absoluta falta de peso na consciência, né? Que você saía da mesa do almoço e já ia pedalar. Pô, mas 400 aquele relevo quilômetros. terrível, né? Você viu, você chegou a ver uma trilha nova que foi feita, eu vi inclusive acho que foi na revista Viagem, uma trilha nova que foi criada em Manhattan, ligando Manhattan ao Canadá. Você viu isso? Não vi. Meu, espetacular, é uma nova, lançada recentemente. Trilha a pé? Trilha. Trilha. Sei lá quantos 1000 quilômetros são, mas, meu, um espetáculo. Então vamos tomar esse Badiola. Esse Badiola aqui é um vinho um pouco mais encorpado.
é um vinho que vai com tudo que é comida italiana, então se você quiser comer uma boa pizza, uma boa massa, enfim. E como o Eric disse, é legal porque está na confraria da Gran Cru. Então tem lá uma turma que sugere vinhos lá da Gran Cru, que é bem bacana. Se a galera quiser conhecer mais, depois entra no site da Gran Cru. Então temos aqui o resultado do nosso T-bone steak. Só que aí nós vamos para uma outra parte antes do vinho aqui. Isso aqui é uma faca profissa, importada, e a galera da Home Delivery BR que mandou para mim, uma transportadora maravilhosa lá dos Estados Unidos, que ajuda bastante a gente a trazer essas coisas, né? Fala pessoal, aqui é a Carol da Home Delivery BR e eu tô passando aqui para deixar um recadinho para vocês. Você sabia que nunca foi tão fácil importar dos Estados Unidos? Isso mesmo, você pode comprar na loja que você quiser, os produtos que você quiser e a Home Delivery faz o transporte para você. A Home Delivery BR é uma transportadora que tem uma rede de parceiros redirecionadores e personal shoppers que podem te ajudar desde a compra dos seus produtos, a montagem da sua caixa e o envio até a porta da sua casa. É muito simples, é muito prático, não precisa falar inglês e não precisa de cartão internacional. Se você ficou curioso, é só entrar em contato e nossa equipe está 100% pronta para te ajudar. Certo? Então é o seguinte, ó. E pra gente finalizar aqui, esse é um segredo que eu gosto bastante. Se chama flor de sal, já ouviu falar? Sim. Vamos dar uma olhada. Ó, ainda tá um pouquinho mal passada, né? Aí o que a gente faz com esse filé mignon? A gente joga essa florzinha de sal aqui. Segundo o que a Gran Cru nos passou aqui, esse vinho harmoniza super bem com essa carne. Vamos testar agora aqui. Eu adoro um bom vinho com uma carne. Saúde, Flávio. Saúde. Valeu. Muito bom, hein? Vamos experimentar, Maravilhoso. tá bom? Muito boa. E aí, Flávio, aprovado como churrasqueiro, mais ou menos? Dá pro gasto? E quando se harmoniza a carne com o vinho, espetáculo. Sabe que eu li um livro que mudou a minha forma de alimentar. Muito e bom. eu até fui mais por peso depois disso, chamado o Ponto Z. Ponto Z? The Zone em inglês. Vendeu 15 milhões de cópias nos Estados Unidos. O cara é prêmio Nobel da Medicina. Isso aqui é a refeição ponto Z ideal. O carboidrato de baixo índice glicêmico e proteína. Você não deve comer carboidrato sem uma contrapartida de proteína. Eu recebi um exemplo da burocracia absurda brasileira com esse sal, flor de sal, né? Que ele ficou 200 milhões de anos, né, numa mina, né, sendo depositado. E aí, quando entra num saleiro aqui no restaurante de São Paulo, ele tem que ganhar uma etiqueta de prazo de validade. Como se fosse depois de 200 milhões de anos a céu aberto na mina, ele Sério? fosse de uma semana, você tem que jogar fora, porque venceu o prazo de validade. Não estragou em 200 milhões de anos, onde ele ficou depositado na natureza. Mas em uma semana no saleiro de São Paulo, está condenado. Ô Flávio, e me conta uma coisa. Eu lembro no noticiário, a gente já viu isso algumas vezes, essa pauta de gênero, essa pauta racial, é uma pauta bem mais uma pauta de esquerda, né? E é uma pauta de uma nova esquerda, não de uma esquerda raiz. É uma pauta de uma nova Sim. esquerda, porque se você for analisar, por exemplo, um Lula nunca teve a preocupação dele dessa questão de homossexuais, de questão racial. Sempre teve Sim. falas grotescas, por muitas vezes até ofensivas contra esse mesmo público. E a gente vê uma nova esquerda aí, que é uma esquerda que se preocupa bastante com essa pauta. E até, se a gente for analisar, é uma pauta que fica mais forte no discurso do que a própria pauta social mesmo, para valer, que sempre foi aquela pauta da esquerda, de olha, eu vou trazer o benefício para você, eu vou
te dá dinheiro no bolso e tal. E hoje em dia você vê essa nova esquerda capitaneada por um PSOL, por um Ciro Gomes, é uma coisa totalmente identitária. E aí você vê isso sendo refletido em várias questões. Por exemplo, no Oscar. Sim. A avaliação dos filmes do Oscar foi com critérios que se baseassem na diversidade, na inclusão e até na gestão da produção das equipes. Então, as equipes que estavam gravando tinha que ter um negro, tinha que ter um homossexual, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, enfim. E, recentemente, a gente teve um caso que foi bastante polêmico, que foi o da Luísa Helena Trajano, que ela fez aquele processo seletivo de trainees, só trainees negros. Eu queria a sua opinião sobre isso. Você é a favor disso? Paulo, numa empresa moderna, a diversidade não é uma questão de benemerência, é uma questão de inteligência empresarial, é uma questão de melhoria da qualidade das suas decisões. Né? A nossa empresa tem a bênção de ser uma empresa diversa pela sua própria origem, uma empresa que veio do Nordeste, formada por costureiras, por lojas no Brasil inteiro. Então, naturalmente, por um processo meritocrático, os talentos foram sendo colhidos das mais diversas origens. É diferente de uma empresa que não tem a diversidade na sua cultura, que recorre invariavelmente às fontes tradicionais de talento que são padronizadas. É a USP, é a GV, é a INSPER, né? Ou seja, as mesmas fontes de talento. Você acaba construindo uma empresa que não enxerga o problema com o cliente no centro sobre múltiplos ângulos. Então é absolutamente fundamental. Surte resultado no processo seletivo só para negros? Você melhora a qualidade de decisões imensamente. Diversidade ao contrário de ser conflitante com meritocracia, é um aliado à meritocracia. Hoje você não pode fazer o processo seletivo na sua empresa meramente por aquele teste padrão, com os mesmos indicadores, com a mesma prova de matemática. Você tem que avaliar a qualidade decisória de toda uma equipe. E a qualidade decisória de toda uma equipe pressupõe diversidade de pontos de olhar aquele mesmo problema no centro. Então, nós somos uma empresa diversa pela sua própria arquitetura de negócio, pela sua própria natureza. E vemos que hoje empresas que estão sempre bebendo da mesma fonte, indo buscar o talento no mesmo padrão, estão tendo que mudar para atender essa demanda de um cenário cada vez mais concorrencial. E essa questão das reformas estruturantes no Brasil, você ainda acredita que sai alguma coisa até o final de 2022, além do que já saiu? Sim, eu acho que o cenário está amplamente favorável a isso, né? O Brasil tem posições humilhantes em todos os rankings de competitividade, do Doing Business, do Banco Mundial, né? O caminho para você sair do humilhante 100º, 57º lugar na lista da Heritage Foundation, que lista por competitividade de 180 países, são as reformas. E nós já começamos, né? Primeiro é diminuir o tamanho da carruagem, diminuir o tamanho do Estado, né? A velocidade, a prosperidade de um país é mais ou menos a proporção entre a sua força de tração, que são os que puxam a carruagem, e o peso desse Estado. Nós estamos competindo com países que têm 20% de carruagem. Nós não podemos ter 50% de carruagem, uma bigorna de 50 quilos amarrado no pescoço. Então, a reforma administrativa é determinante para recolocar essa carruagem na corrida competitiva internacional. A reforma trabalhista, muito bem, foi realmente um tento, uma vitória do Brasil, de trabalhadores e de empreendedores, de investidores. A reforma da Previdência também muito bem sucedida, né? A reforma tributária é absolutamente fundamental, apesar de não estar maduro. As duas propostas que estão aí no Congresso são muito ruins. Elas conseguem piorar o impiorável, né? Então, a gente tem que amadurecer e dar um sistema de financiamento do Estado compatível com a enorme transformação digital. Nós estamos aí tentando fazer uma reforma tributária em cima de impostos obsoletos, impostos analógicos,
Imposto que fazia um sentido na era de que a economia não era economia uberizada, atomizada, como é hoje. Né? Era uma travada. Exatamente. Difícil. A economia, eu costumo dizer, nós tínhamos uma economia de água encanada. Né? Você rastreava a mercadoria, botava uma barreira fiscal lá na Via Dutra, parando caminhões e conferindo nota fiscal. Hoje, a economia não é mais de água encanada, ela é atomizada, ela é movida a milhões, trilhões de micropartículas, né? Numa economia que os americanos chamam de peer-to-peer, é a economia uberizada. O né? que seria a economia peer-to-peer? Hoje, por exemplo, você não tem mais uma cadeia de suprimento linear. Você tem grandes plataformas que conectam uma oferta extremamente atomizada, com a demanda também extremamente atomizada. Então, através de um cano, uma água encanada, você tem um spray de micropartículas. Não é mais o caminhão sendo parado na Via Dutra. Daqui a pouco vão ser os drones dos grandes portais passando, levando malotes aqui por cima das nossas cabeças. E o governo não sabe cobrar imposto dessa nova economia uberizada. Vai ter, né? os drones, a gente vai olhar para o céu, vai ter um monte de drone. Isso já é a realidade. Aqui em Campinas já tem drones aí fazendo entregas de pizza, de delivery. Essa é a realidade. Então, é uma economia que eu chamo de spray, não de água encanada. E o Estado brasileiro sabe lidar apenas com essa economia analógica do passado, e não com a economia uberizada. O Estado sabe cobrar imposto, por exemplo, de uma grande rede de hotéis, né? Mas não sabe cobrar da maior rede de hotéis que existe, que é a Airbnb, né? Que é intributável pelos sistemas atuais. Ele sabe tributar uma rede de lanchonetes. Mas não, hoje, esse setor são milhares de dark kitchens pela periferia de São Paulo, atendidos por motoqueiros que conectam aquela dark kitchen ao cliente faminto de uma forma totalmente pulverizada, né? Onde não existe inscrição estadual, não existe... sempre abaixo do nível de isenção do simples da vida, né? Então, para que você ter uma ideia, a maior empresa em valor de mercado do Brasil e da América Latina, só agora superada nessa semana pela Vale do Rio Doce, é uma empresa totalmente imune a essa forma de tributação, é imune ao IVA, por exemplo, ou ao ICMS. Porque é uma empresa que, através de tecnologia, une 11 milhões de camelôs digitais a 50 milhões de clientes na outra ponta, fazendo literalmente trilhões de conexões. Né? Isso é imune a IVA, porque não implica na emissão de nota fiscal, porque é totalmente pulverizada. Né? Então, essa nova economia, a economia uberizada, a economia peer-to-peer, ou C2C, consumidor para consumidor, exige uma nova lógica tributária. Mas como Deus, mais uma vez, é brasileiro, o Brasil tem um sistema financeiro mais sofisticado do mundo e que permite que a gente financie o Estado não rastreando a mercadoria em si, mas rastreando os bits, os fluxos de pagamento, que é a base tributária mais ampla, mais universal que existe. Perfeito. E mais insonegável. Ô Flávio, mas a gente estava falando sobre reforma tributária, tem um assunto que eu acho que é o tema no Brasil e que pega para todo mundo, que é pagamento de imposto. Sim. Hoje o sistema tributário é uma confusão, uma puta de uma zona, ninguém entende nada, só sabe que tem que pagar, tem um monte de sigla que ninguém entende nada. Tem que mudar o IFA, tem que mudar o ICMS, tem que mudar o IR, aí as pessoas ficam meio confusas, mas no final da história mesmo, elas ficam possuídas, bravas, irritadas, se sentindo injustiçadas, porque tem que tirar uma parte do pouco que ganha para colocar no Estado, que você já disse aqui que na tua avaliação é ineficiente e não resolve a vida. Mas aí surge um debate na sociedade, que é um debate do seguinte: como deveria ser distribuído esse imposto? Você acha que os ricos deveriam pagar mais imposto? Você é a favor, por exemplo, da taxação de fortunas? O que você pensa sobre isso? Paulo, o imposto bom é aquele imposto que não está sobrecarregado. Né? Nós temos 70 e tantos impostos no grau máximo de sobrecarga, porque a carga tributária brasileira não é 35%, como a gente lê na imprensa. A carga tributária é 35% sobre
2/3 da economia. Porque mais de 1/3 da economia já pulou a cerca da ilegalidade, já passou para a informalidade. Né? É a venda sem nota, são os regimes especiais. Então, quando você extrai 35% do PIB de 2/3 da economia, você já está cobrando mais de 50% de carga tributária. No final da história já passou de metade. Isso não tem paralelo nem nos países escandinavos, nem nos países que prestam muitos serviços em contrapartida, nem na Suécia, na Dinamarca. É um grau de estresse inédito no mundo. Né? O que é necessário é alargar a base tributária. Né? Nós temos 70 e tantos impostos que recaem, em suma, ou quando a riqueza é gerada, que é o imposto de renda, né? Ou contribuição social sobre o lucro líquido, ou quando a riqueza é usada ou consumida, que é ICMS, que só mudar o nome de ICMS para IVA não vai mudar nada, porque já é o pior imposto que tem, é o mais sonegado, porque é o mais sobrecarregado, e outro que é irrelevante, que é o imposto sobre o patrimônio, o IPTU, o IPVA, que representa 2% da arrecadação. Né? O imposto de renda é um exemplo de um imposto absolutamente sobrecarregado. Né? Uma prova disso é o êxodo de fortunas que estão indo aí para Miami, para Portugal. É impressionante a quantidade de brasileiros que mudaram. Se taxar fortuna, os caras pegam e tiram do Brasil. Esse é um aspecto que tem que ser contemplado e mostrou a experiência desastrosa lá com François Hollande na França, né? Foi uma migração em massa de todos os ricos, né, da França, e quando o rico vai junto o investimento. Então, acaba sendo extremamente penalizador em termos de desemprego, em termos de geração de riqueza e de salários. No Brasil... Então, não é a saída, essa busca dessa imensa progressividade, porque nós já estamos no limite. Hoje, nós já estamos no teto de sobrecarga tão grande de imposto de renda, que hoje, quem ganha 2 salários mínimos ganha imposto de renda. Então, mas tem no Brasil... Paga imposto de renda. Flávio, tem no Brasil a demonização do setor privado promovida pela esquerda, né? Isso é fato. Sim. Que o setor privado é ruim e que os sindicatos e que a massa, as pessoas, são pessoas boas que têm que lutar contra os vilões que são os patrões. Né? Sim. Você acha que isso diminuiu no Brasil, essa demonização? Eu acho que sim. Eu acho que há consciência de que o inimigo não é o patrão, o inimigo é o Estado. Né? Eu acho que há essa consciência de que a grande queda de braço é entre os que pagam a conta e os que estão em cima da carruagem, ela está se alastrando. Por isso, os resultados das eleições. Você pode ver que claramente esse discurso estatizante, esquerdista, está perdendo densidade eleitoral, porque o eleitor brasileiro evoluiu muito mais do que em outros lugares do mundo. Caiu a ficha. É isso que eu chamo do gigante que acordou. Né? O gigante despertou que não existe almoço de graça. Esse discurso demagógico de distribuir favores via Estado, isso acabou, isso ruiu. Esse momento ficou para trás. Flavião, obrigado, cara. Só te agradecer aqui pelo nosso papo, pela conversa. Foi super legal, legal mesmo. Adorei que você veio aqui. Paulo, a gente está começando, é uma estrutura totalmente 100% caseira aqui, mas eu acho que reúne algumas coisas que eu gosto, que é ter uma boa conversa, uma carne que eu aprecie, harmonizada com o vinho. Então, assim, para mim é um prazer enorme ter você. Eu sou Obrigado, seu fã. Paulo. Fiquei muito honrado com o convite. Espero que a experiência aí desse vendedor de blusinhas e vestidos tenha esses 40 anos de barriga no balcão. Só 40. Tenha contribuído para trazer alguma experiência. Você tem muito aí no que contribuir com o Brasil. A gente agradece bastante aí a tua presença aqui. E para a gente finalizar agora, finalizar mesmo, a pergunta que é a mais importante de todas. Eu quero saber se o churrasco estava bom, se o vinho estava bom. Maravilhoso, maravilhoso. Deu para... Não passei vergonha? Mas foi parabéns, não sei se o mérito é apenas do piloto da churrasqueira. Eu quero dar os parabéns também aos fornecedores. Vinho maravilhoso, né? E essa carne, eu até cheguei a dizer que foi no momento de entusiasmo que foi a melhor que eu já comi. Obrigado, Flavião. Obrigado. Obrigado pela tua participação. Gente, a gente vai ficando por aqui. O papo foi muito bom. E eu queria muito agradecer mesmo a vocês. Estamos juntos. Se vocês, por um acaso, não se inscreveram ainda no nosso canal, façam a inscrição. Clica no sininho para receber todas as notificações. A gente vai postando todas as novidades por aqui. Toda semana tem uma entrevista bem legal. E hoje foi com o Flávio Rocha,
o homem que comanda uma lojinha que vende um vestidinho, uma camisetinha chamada Riachuelo. É só isso que o homem comanda. Todo o grupo Guararapes, que ele é o chairman of the board. Obrigado, viu, Flávio? Obrigado mais uma vez. Paulo. Valeu, gente. Até a próxima.